Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dessa vez aqui, trazendo um vídeo aqui sobre análise de como esse Super Flamengo está jogando e como o Flamengo vem se destacando muito, principalmente no setor defensivo. O que aconteceu de um ano para o outro? O Flamengo era uma defesa que sempre levava gols para uma defesa praticamente impenetrável, né? Então o Maromar fez uma análise aqui de como o Flamengo vem evoluindo a cada jogo, como os jogadores estão absorvendo muito bem a ideia que o Tite está passando no treinamento e também na beira de campo, e como o De La Cruz é muito importante nesse estilo de jogo de Tite, principalmente marcação por pressão com linha alta lá em cima. E o De La Cruz é um jogador fundamental nesse esquema de Tite aqui. Então vamos embora com mais uma análise sobre esse Super Flamengo de 2024. Então vai deixando seu like, se inscreve no canal aí, né, para você não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações para você receber o vídeo aí toda vez que a gente publicar. É isso aí, tamo junto e vambora com mais um vídeo aí. E deixe seu comentário aí também. Valeu, galera. E os nossos comentaristas. Vamos lá, então. Eu olho, mas eu não enxergo. Por isso eu peço ajuda do Mário Mar. Não, mas o De La Cruz não tem como não enxergar. E o que a Mariana disse, a gente daqui a pouco vai ver os números do De La Cruz também dando assistência e fazendo gol. Porque a carreira dele é uma carreira com gols também, uma carreira de participação ofensiva. A carreira dele é em quase todo o campo, hein? Mas o De La Cruz, na melhor versão, que caiu no gosto do torcedor do Flamengo e que resolveu o problema, é esse daqui. Eu entendo como sim. Bruno, olha esse cara. Parece que não é só um, parece alguns. E ele é o cara para pressão. E os outros jogadores sabem que ele está fazendo a pressão e vão diminuindo espaço para a linha de passe. Se você está com a bola, você logo entende, eu preciso passar aqui, ali, ali. E o De La Cruz diminuindo o espaço, os outros estão juntos na cabeça e entendem, preciso diminuir a linha de passe aqui, cortar a linha de passe ali. E ele faz isso como poucos. Vamos lá, posse de bola com o Fluminense. Ele está ali no meio, ó, argolado. Olha ele na perseguição. A bola sai de um lado, sai para o outro. Ah, agora não é comigo. Não, é sempre comigo. Mas ele vai até lá no gol? Sim, ele vai no gol. E olha como o Flamengo gira em torno da pressão dele. Nesse lance, foi até discutido lá a possibilidade do pênalti. Mas era ele forçando o erro. Era ele trabalhando para a retomada de posse de bola. Na entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele se é a questão de ser ambidestro. E é exatamente um ponto que me fascina. Sabe por quê? Porque o marcador fica completamente confuso quando um jogador como ele recebe a bola. Ah, ele está recebendo a bola aqui, ele vai girar o corpo, ele vai arrumar o corpo para dar o passe com a outra perna. Quem marca sofre, viu? Porque não. Perceba, jogada de contra-ataque. Só para a gente não perder ele de vista. Ele está aqui, ó. Então vamos lá, contra-ataque, o Pedro com a bola, e ali, olha ali, um erro fatal. Ele vai receber a bola com muito espaço. Com qual perna ele vai tentar o passe? Recebe a bola, perna esquerda. Ele recebeu a bola e com a maior cara de pau, fala que não é canhoto, fala que não é ambidestro. Ele recebe a bola, não ajeita o corpo, não é nada disso. A bola está ali para ser tocada com a perna esquerda. Ele toca com a perna esquerda e depois o lance segue. Aí, então, agora você cria uma verdade. Mas, desculpa, porque se fosse com a perna direita, ele poderia até tocar, abrir do outro lado, né? Porque ele recebe e vai tocar aqui no passe cruzado dele. Ele ganha tempo também. E aí ele vai lá e acelera pelo meio. E aí o zagueiro, o marcador... Bom, gente, a gente viu na Premier League no final de semana. O Van Dijk contra o Haaland. Ele não ia no bote direto. Ele ficou esperando uma definição. Até que o Haaland define e o goleiro pega. O marcador, ele fica sempre observando. Esse cara está conduzindo para a esquerda, daqui a pouco ele gira para a direita. O cara que marca o De La Cruz fica louco. Porque, assim, ele é um cara que a qualquer momento coloca, com qualquer perna, alguém na cara do gol. Vamos para o outro lance, então. Para não perder ele de vista. Aí ele aqui. Pronto. Recebeu a bola, não perca ele de vista. Ele está participando da jogada ali pelo meio. Recebeu a bola com a perna direita. Olha, nossa. O passe... Esperando ali do outro lado. Não, eu vou até voltar esse passe, porque esse passe... Você percebe que só ele tá vendo essa jogada? Tô vendo esses dois aqui, ó. Olha o tumulto. Olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele.
E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita no meio da defesa. E o passe é muito perigoso. Trata-se de um jogador que se entrega para o esquema a ponto de La Cruz, faça o trabalho sujo, faça uma perseguição, a pressão, vá ao seu limite. Ele faz. De La Cruz, você recebeu a bola agora como armador. Ele faz isso. Ô Pedro, nesse sentido, e você chamou atenção para um ponto muito importante, que é a paralisação, né? Paralisação não. A continuidade dos jogos durante a Copa América. O Flamengo pode perder muitos jogadores. Ele entende que ele tem elenco suficiente para suprir, assim, todas as ausências, as perdas? Bruno, na verdade o Flamengo está bem irritado com essa situação porque entende que enviou uma proposta à CBF, poderia ser facilitado nesse sentido em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Aquela inversão de datas com a Copa do Brasil, para pelo menos minimizar o estrago que será feito, e não gostou da resposta da CBF lá, a questão de os clubes têm condições de investir, etc., porque o Flamengo vai ser muito afetado. Tem o seu quarteto de uruguaios, que 3 são titulares hoje, inclusive o De La Cruz citado aí. O Vinha não é titular, mas às vezes tem bem boas condições de chegar na Copa América como um dos titulares. O Pulgar é titular, então essas são convocações certeiras. E aí você tem o Ayrton Lucas, que pode ser está convocado no momento pelo Dorival Júnior. Então o Flamengo ficaria sem os 2 laterais pelo lado esquerdo. Você tem o Pedro em ótima fase, 11 gols e 11 jogos, se contar os 2 amistosos no início do ano. Você tem aí, sei lá, o Gerson mais difícil porque tem essa questão agora que ele está afastado, então vai prejudicá-lo bastante nessa corrida. Mas você pode ter outros jogadores observados. Fabrício Bruno foi convocado, então o Flamengo pode perder vários jogadores aí. O Flamengo está irritado / preocupado com essa situação do meio de ano, porque o Marcos Braz até falou, se eu não me engano, na apresentação que houve a última no Ninho do Urubu, olha, a gente não tem orçamento infinito para ficar contratando o elenco dobrado para ter que lidar com a perda de 6, 7, 8, 9 jogadores titulares especialmente. Então o Flamengo está irritado / preocupado, e isso preocupa também, claro, a comissão técnica. Vai ter que usar o sub-20, foi a resposta do Marcos Braz. Pedro, obrigada, viu, pelas suas informações. Boa sequência de trabalho para você. Valeu, gente. Boa sequência aí. Novamente, um abraço grande para o Mário Marcos. Valeu. E agora fica numa situação complicada também o Flamengo, porque o discurso parte do Marcos Braz, né? Porque o Tite não pode falar nada. Há pouco tempo era ele convocando também e não dava para reclamar, né? Mas o técnico da seleção é ele. Ele tem que fazer que ele entende na pele, né? Então até a crítica dele ele até falou, vou ficar muito feliz, né? Uma honra servir a seleção brasileira. Como ele perde agora o Fabrício, né? Mas na hora ele sabe Me incomoda um pouco isso. O quê? Porque há muito tempo os clubes sabiam que isso ia acontecer. Uhum. Desde o ano passado já sabia que não ia parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Aí chega agora, né? Na porta da Copa América vem um movimento que poderia ter sido, né, feito antes. Os clubes aprovaram esse calendário. O problema não é o movimento, o problema é por que não fizeram antes? Tardio, foi um movimento tardio, era para ter sido, né? Você tem que se adiantar ao problema. Já sabia que existia esse problema. E o Flamengo vai ser muito prejudicado, sim, assim como outros clubes também do futebol brasileiro. Mas a desculpa, né, dona, de que assim, os clubes têm condição, não, né? Também Se tem não. condição, eu quero contratar o melhor jogador. Sim. Mas então não contratam um selecionável. Pô, vou contratar o Eu melhor. acho que quando sai o calendário, o clube pensa nos brasileiros. E aí ele vai perder se ele perder, é um grande jogador, mas é um. De repente, ao mesmo tempo em que está sendo discutida a ampliação do número de estrangeiros, se você vai contratar estrangeiro, você vai contratar estrangeiro bom. Bom, claro. Né? E aí os clubes percebem que você não vai perder 1 ou 2. Não. Você pode perder 6, 5, 6. Isso estraga. Metade do time. Estraga seu campeonato. Você deixa de uma disputa de título para uma luta por uma vaga de fase de grupos de Libertadores. E mesmo que você procure, às vezes, um estrangeiro que não é tão hypado, se ele joga bem no futebol brasileiro, ele acaba chamando atenção, porque dependendo da seleção não tem tanto material humano, né? Claro. Chama atenção de toda forma. E aí, falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico para ter... Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere se chamar de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico,
A partir de hoje só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguir no De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também. Nico De La Cruz. Tá bom, a gente se completa, pô. É isso. Você gostou dessa Foi só de entrevista implicância. dele, ô Vene? Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele foi e falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. É claro assim que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo? Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade, mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes, meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei, não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. é da mesma idade Jogava dele. muito, e Jogava ele é muita bola. ambidestro. Mas porque sabe ele o que a gente trabalhou tem que depois de chamar a velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é assim certo, que eu sou. é isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, De melhora, né? de melhora, de querer Perfeito. evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque Eu acho pra que tem uma mim, humildade. o que é o ambidestro perfeito, digamos assim? É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. Eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de levantar a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação também Para com bola. tudo, por favor. Ô, DJ Careca. Isso, muito bem. Aqui, ó. Preste atenção aqui, nisso aqui, ó. A gente... Gabigol tá de volta mesmo. O Gabigol ele está evoluindo, ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vinícius cobrou tanto renovação por aqui, o Lucas Pedrosa. E aí a gente está falando, a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém. Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão, a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá, então, ele inclusive passou o Gabigol como maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro tá jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol tá no banco não é porque o Gabigol tá mal ou porque o Gabigol não tá conseguindo jogar, é porque o Pedro tá jogando demais e isso tem que ser destacado. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não é sua informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Vene? Eu vou levar em consideração
O Gabigol, por exemplo, eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato. Então eu estou levando em consideração isso tudo, e com o Tite eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo, tendo o Gabigol no clube. A gente falou muito da opção do Gabigol, principalmente quando chegar a Copa América, que não tem data FIFA. A gente vai ter semana que vem uma data FIFA e aí o futebol todo para. Mas na Copa América isso não vai acontecer. Os campeonatos vão continuar e a seleção vai estar lá competindo e buscando mais uma Copa América. Ô, Pedrosa, a gente falou que pode ser, e se o Pedro for convocado? Aí é uma opção do Gabigol. Já observamos aí a primeira lista do Dorival e o Pedro não está. Tudo bem que está começando a temporada, está tudo ainda se encaminhando, mas o Pedro não está nessa lista. E aí teve um corte, né? E foi quem do Porto que foi pro lugar? Galeno. Galeno do Porto foi pro lugar e o Pedro não foi chamado. Será que tem essa opção? Claro que existe, mas né? O Galeno e o Pedro, eles têm características diferentes. O Galeno, se eu não me engano, ele tá na lateral esquerda. Até porque quem foi cortado para a entrada do Galeno foi o Martinelli. Perfil totalmente diferente. Na ponta esquerda, ele joga pela ponta esquerda, é outro perfil. O Pedro disputa com o Richarlison, o Pedro disputa com o Endrick da vida, que está jogando muitas vezes como centroavante também. Eu não digo centroavante fixo, mas de movimentação. Então eu acho que o Pedro está atrás de alguns atletas que têm brilhado na Europa, e quem está na Europa certamente está jogando no nível mais alto e vai ter um pouco mais de prioridade. O Dorival, se eu não me engano, ele convocou 9 jogadores que atuam no Brasil. Então está muito claro que o Dorival não tem esse negócio dessa régua. Mas no ataque, a disputa é sempre mais cruel. Quantos jogadores que atuam no 9. Brasil? E sendo 8 estreantes. E sendo um deles o melhor goleiro do Brasil. Léo Jardim, gente, foi... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Mário Marra aí, ele fez uma análise muito boa de como o Flamengo está jogando atualmente, né? Como o De La Cruz é muito importante para esse esquema tático do Flamengo, principalmente quando o Flamengo marca com linhas altas, né? Marca sob pressão do adversário. O De La Cruz eu acho que é primordial nesse sistema de jogo aí que o Tite está tentando implementar, né? Sabemos que o Flamengo vem jogando futebol de encantar os olhos, né? O Flamengo, diante do jogo de ida, fez talvez o melhor jogo do Flamengo até esse momento da temporada, né? E para os próximos jogos a gente espera, ou para o restante da temporada, né? A gente espera uma evolução bem maior do que o Flamengo está apresentando nesse início de temporada, né? Sabemos que com a quantidade de jogos vai ter entrosamento mais ideia o Tite vai passar para os jogadores, mais coisas os jogadores vão absorver do trabalho do Tite, e a gente espera que o Flamengo consiga evoluir mais e mais, e quando chega às fases decisivas, né, o Flamengo está muito bem fisicamente e taticamente, né, jogando futebol de arrasar para conquistar os títulos importantes dessa temporada de 2024, porque 2023 foi um ano desastroso, né. Mas é isso aí, tamo junto, espero que você tenha gostado dessa análise aí do Mário Marra. Deixa nos comentários o que você achou sobre essa análise e o teu comentário também sobre esse vídeo aí, beleza? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal também, né, para você não perder nenhum vídeo, ativa as notificações que é importante e tamo junto, galera!